Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo, dessa vez falando dessa obra aí, Peter Grill, que é uma obra que pode causar muita polêmica mais à frente aí no ano, porque vai estrear na temporada de julho de 2020. Eu já comentei brevemente sobre ela em alguns outros vídeos de notícias, e bom, é uma obra bastante peculiar, com certeza. A proposta dela é coisa de louco, e o pessoal hoje em dia, como tá mais... Bom, eles fazem polêmica por quase qualquer coisa, eu imagino. O que vai acontecer quando essa obra estrear? Tem uma outra aí, eu já comentei pra vocês que tem um potencial de treta também enorme, e essa aí é uma outra nesse vídeo aqui. Eu vou comentar pra vocês o porquê, vou dar uma geral sobre essa obra, ou mais precisamente o que esperar dessa obra. E como sempre, se gostarem do vídeo, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e apertar aquele sininho, pra não perder nenhum vídeo. E como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha um bando de vídeos extras semanalmente, com guias, tops, recomendações, já tem mais de 120 vídeos extras pra quem virar membro, e toda semana eu lanço mais um monte deles. Tem muito conteúdo pros membros, é um negócio que deu muito certo e eu tô investindo pesado nele. Então quem puder virar membro me ajuda pra caramba e você ainda ganha um bando de vantagens. Mas de qualquer forma, pra quem não puder, sem problema, só dá um like aí, que já me ajuda pra caramba. E bom, Peter Grill, como é essa história? Alguns vão lembrar dessa aí. No caso, os órfãos dessa história aí, no caso de comédia, vão gostar, eu acho que bastante dessa. Quer dizer, se o diretor fizer bonito, o timing cômico dele for bom, porque a obra é basicamente comédia. Obviamente com um eixo também bem pesado, mas é isso, é focado em ser cômico, por isso a comparação. Com o Shozoko Reviewers, no caso, não tem um diretor tão bom com comédia quanto o Shozoko, mas ainda assim é um gênero parecido, um eixo muito acima do que o pessoal está acostumado, mas focado em comédia pura. A história é basicamente sobre esse cara aí, que é um herói muito famoso e tal, e ficou mais famoso ainda, depois de ganhar um concurso do país dele, um torneio lá, e aí um bando de mulheres se interessou por ele, quer ter um filho dele, porque basicamente a semente dele é muito valiosa, os genes dele são muito valiosos, ele é um herói lendário e tal, que ganhou um torneio famosíssimo. Então as mulheres que tiverem filhos com ele podem, no caso, o filho herdar esses genes aí, se tornarem grandes heróis do futuro também, ou no caso, guerreiros muito poderosos. Então, a partir dessa premissa, um bando de mulheres começa a correr atrás dele, garotas monstro, elfas, um bando de gente interessada aí, no caso, em ter um herdeiro muito poderoso, começa a tentar correr atrás dele, e se ele fosse solteiro, nem teria grandes problemas, seria basicamente um cara com várias mulheres diferentes ao longo da história. A graça não tá nisso, isso aí seria basicamente it puro. A graça tá que ele tem uma namorada, ou seja, é uma história focada em traição. Sim, alguns vão lembrar agora com certeza disso. Sim, meu desabafo lá em School Days, o negócio é... O Makoto é... maldito. Mais precisamente, Makoto, seu desgraçado, Você lembra disso quando pensa em School Days, mas esse não é School Days, o foco é ser cômico, ou seja, a coisa toda elevada, de forma que o protagonista se sente culpado. No caso, tem um bando de mulheres tentando ele, então ele tem uma namorada que é bem complicada de ter algo com ela é super inocente e tal. Então a relação dele com ela não avança, ele é doido lá pra fazer alguma coisa, com certeza, se controlando lá, mas a garota mega inocente não sai do lugar. E aí tem um bando de garota dando em cima dele lá, tentando ele, fica resistindo o máximo que pode e tudo mais. É a premissa principal, ele tentando resistir às garotas, mas acaba não conseguindo e acontece isso. Basicamente já mostrou no trailer, ele acorda lá e nota o que aconteceu, desesperado, meu Deus, o que é que eu fiz? Então ele fica se sentindo culpado pra caramba. A maior graça da história é a culpa dele. Ele se bate, ele se xinga, então ele realmente se arrepende do que fez. O problema é que ele não corrige o erro, por assim dizer. Ele é muito fraco na tentação, então acaba acontecendo de novo. Então tem um bando de garotas lá, no caso, já mostrou aí nesse visual. As garotas que vão tomar mais atenção nele ao longo da história, no caso vão correr atrás dele, e sim, vai ter comédia romântica, porque, embora elas só queiram, no caso, os genes dele no começo, mais à frente elas vão começar a gostar dele de verdade, então vira um grande harém. Só que a namorada dele não sabe disso em nenhum momento, e o pai da namorada dele é um cara que, nossa, no caso ameaça, inclusive. O protagonista ali algumas vezes disso e tal, vai cortar o negócio dele fora se ele fizer alguma coisa, e ele fazendo alguma coisa. Então
a história é basicamente isso, é a premissa principal dela. Tem o protagonista lá que é um cara super gente boa e é overpower pra caramba, tem um pouco de combate, vale dizer, tem um pouco de ação na história, mas não costuma ser um negócio muito pesado, coisa parecida. E no caso, as relações e tudo mais, é mais cômico que outra coisa. Porque basicamente eles são tentados lá cada vez por uma garota diferente, de uma forma diferente. Obviamente não é sempre da mesma forma. Tem uma, por exemplo, que joga uma maldição nele, que vai, no caso, acabar com o negócio dele lá, a não ser que ele faça um negócio com ela lá que ela quer. Aí ela falar. Então, com cada garota tem um esquema diferente, não é todas tentando ele só. No caso, como as primeiras lá, que são duas irmãs que ficam basicamente grudadas nele lá, tentando ele pra caramba, e ele acaba não aguentando. As outras, ele tenta resistir de outras formas lá, mas acaba não dando certo porque elas usam artimanhas diferenciadas. Então não é aquele negócio que fica mais do mesmo sempre. Cada garota, ela tenta uma estratégia diferente. No caso, pra baixar a guarda dele ou ameaçar ele de alguma forma, conseguir os que elas querem. E segue com ele aí desesperado de culpa pelo que ele fez, e a história vai seguindo a partir daí. Com ele cada vez mais desesperado, e com mais garotas à volta dele. Enquanto a namorada dele, alguns acreditam que ela parece inocente até demais, tem algo suspeito ali na verdade. Ela trai ele também com outros caras, mas honestamente não parece. Esse tipo de história, inclusive a parte da traição, que pode ser um negócio que pode dar polêmica aí, que no caso é uma obra que incentiva a traição e tudo mais. Não, honestamente, é uma obra que faz comédia com a traição, no caso que é um tema bem pesado de obras para maiores e tal. Geralmente quando tem esse tema aí de traição em animes, gera bastante, no caso, discussão a respeito e geralmente bastante ódio, como School Days aí. Nossa senhora, eu fiz um desabafo lá que... Nossa, como eu odeio aquele protagonista. Mas esse aí não. Esse aí é difícil odiar ele porque ele sente culpa pelo que ele faz. Ele não faz ficar rindo, tá achando o máximo, não. Ele fica lá todo sentindo culpado pelo que ele fez, só que ele não aguenta. Então ele não é bonzinho, com certeza, não é aquele santinho, mas ao mesmo tempo ele não é uma pessoa ruim, que no caso se orgulha, no caso de trair a namorada dele ou faz de propósito. No caso, a culpa ali, por assim dizer, seria uma das garotas dando em cima dele, e claro, dele também, porque ele acaba não conseguindo resistir. Embora tem alguns casos aí quando ele é amaldiçoado pela elfa, que não tinha muito jeito, ele ia perder basicamente o bagulho dele lá se ele não fizesse nada. E bom, vale dizer que no mangá pelo menos, a obra não é muito pesada, ou seja, aquelas cenas intermediárias ali, entre ele aceitar fazer alguma coisa com as garotas, e no caso fazer mesmo, eles pulam. Geralmente ele acaba aceitando lá, não resistindo, e aí depois pula pro dia seguinte, ele já acordando lá, com elas na cama. Então, teoricamente, não seria algo muito pesado. E aí a dúvida, o anime vai aumentar isso ou não? Tipo no caso, o Shoujoku Reviewers. Ele aumentou ali, tinha umas cenas extras que não tinham no original, vale dizer. Então o anime ficou mais pesado, com várias cenas extras, que no caso não tinha no original. E a dúvida de muita gente é esse anime aí, se ele vai fazer a mesma coisa ou não. Na TV, eu creio que se tiver vão censurar tudo e tal, a não ser que saia uma versão sem isso, etc. Mas de qualquer forma, a equipe que tá fazendo, isso é bem curioso também. O diretor é de hentais, é um especialista nisso. E o design de personagens também, um especialista. Eles estão trabalhando há mais de 20 anos, é muito, muito tempo na indústria de hentais. Então colocaram aí realmente o pessoal que entende de eti, por assim dizer, na verdade. Eles vão ter que pegar mais leve do que pegam geralmente. É um negócio muito raro, eu nunca vi um diretor desse. No caso, animar um anime longo, animes curtos, aqueles 5 minutos e tal, até porque eles são meio que isso, aqueles animes lá, tem 2 versões, mas esse aí não. Esse aí, no caso, é um eti mais pesado. Mas pegaram essa equipe aí, é esperar pra ver o que vai sair. Parece bem feito, tá bem desenhado os designs, esse diretor é famoso por isso, vale dizer, nas obras para maiores dele. Então ele tá seguindo o esquema aí, nesse anime por enquanto. A grande questão é o timing cômico, porque não adianta ser um negócio mega sensual e tal, mas o timing cômico, a parte de comédia não funcionar. Porque o que mais vende essa obra aí é a parte cômica dela. O protagonista lá se martirizando e tal, se sentindo culpado, querendo se matar e tudo mais, pelo que ele faz. É muito engraçado e espero que fique engraçado também. No caso, na animação. Mas, de qualquer forma, embora não seja nem perto de polêmico igual esse anime aí, nossa, Kaifuku, esse se vai dar o que falar, não sei que cortem e mudem muita coisa. No caso dele é mega pesado, não é comédia não, esse aí é mega pesado. Esse aí, como é comédia, talvez o pessoal que gosta de, no caso, criar polêmica em cima, dê uma aliviada com ele, porque é um negócio mais cômico e tal, não tá levando muito a sério a coisa toda. Mas, ainda assim, devido ao tema, com certeza pode dar algumas tretas, se preparem pra isso. Mas, no caso, como eu mostrei aqui, é um negócio que até quem não gosta desse tema e tal, eu mesmo não sou fã desse tipo de tema, não reclamei à toa de School Days, mas nessa obra aí eu não vi nada demais, só ri pra caramba com ela. Então mesmo quem não gosta do tema, pode valer a pena. Dá uma olhada quando sair pra ver se curte e tal, dá umas risadas, que é o propósito dessa obra.
E bom, é basicamente isso. Agora é esperar começar na temporada de julho de 2020 e se der alguma treta, vocês já sabem basicamente o motivo. O tema dessa obra com certeza é bastante peculiar, mas que se o diretor fizer um bom trabalho, pode acabar saindo um anime bem engraçado. E bom, é basicamente isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem, se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro e eu vejo vocês no próximo vídeo.